de volta para mais um vídeo. Quero trazer a análise para vocês de um jogo que eu fiz na semana passada, no Campeonato Zonal Sul-Americano que aconteceu no Peru. E esse evento é bem importante porque ele dá duas vagas para a Copa do Mundo, que acontece ainda esse ano, em 2025. E a Copa do Mundo é um dos torneios individuais mais importantes que tem no calendário mundial. Eu classifiquei pela primeira vez para a Copa em 2019, depois de muitas tentativas. Em 2021 também, e agora consegui classificar pela terceira vez em 2025. Fiquei em segundo lugar na competição, com 7,5 pontos em 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. E nessa altura do campeonato, na sétima rodada, eu precisava muito da vitória, eu já tinha empatado 2 jogos, eu precisava ganhar pelo menos 2 dos últimos 3 jogos restantes. Estava enfrentando aqui de Brancas o nosso queridíssimo grande mestre brasileiro Everaldo Matsura, e eu comecei com o lance E4, ele jogou C5, e eu joguei cavalo F3. Ele jogou cavalo C6, a gente tem a defesa siciliana, variante com cavalo C6. E eu joguei bispo B5, que é a opção mais comum hoje em dia, que é a variante com Solimo. Claro que você tem aqui a variante aberta da siciliana, você tem a Lapin, tem várias opções, mas eu joguei bispo B5. E o Everaldo é um jogador que eu já enfrentei muitas vezes ao longo dos anos, e ele costuma jogar bastante E6 aqui, já joguei partidas com ele que ele jogou E6, G6 também, E5 eu acho que ele nunca tinha jogado, que foi o lance que ele fez aqui. Mas eu tinha me preparado um pouco mais para as variantes que ele jogava com mais frequência, né? O E6 e o G6. Mas eu tinha olhado por cima também essa opção do E5. Então qual que é a ideia do E5? Ele está convidando que eu faça a captura em C6. Porque se eu tomar em C6 ele toma. Isso aqui é uma estrutura boa para ele, o peão já está bem em E5. E se eu capturar, ele tem um lance dama G5, por exemplo, atacando o cavalo e o peão de G2. Então não é bom fazer a captura agora em C6. Eu fiz o roque e ele joga um lance que parece visualmente estranho, mas é o típico da posição que é o bispo D6. Ele quer acelerar o desenvolvimento, agora sim ele quer defender o peão. E eu joguei D3. É uma variante que eu tinha me preparado um pouco já. E ele fez o cavalo E7. Aqui a primeira imprecisão dele é esse cavalo indo para E7 direto. O certo é ele trazer o cavalo para F6 aqui, nessa posição. Eu vou fazer cavalo C3. Acho que ele pode até fazer o roque aqui. E depois vai jogar torre 8 e vai tentar tirar o bispo e jogar o peão para cá, né? Claro que visualmente é estranho o bispo estar aqui, porque atrapalha o desenvolvimento. Por outro lado, ele já lutou bem pelo centro com o lance E5. Mas era melhor ele trazer o cavalo para F6 aqui. Ele fez cavalo E7. Eu devia ter jogado bispo C4, que era o lance mais preciso aqui, bispo C4. Eu fiz A3, que é um lance bem lógico também, porque eu já estou me antecipando a um possível ataque aqui para esconder o bispo em A2. Esse bispo a gente vai ver que ele vai ser uma peça bem importante ao longo da partida. E na hora que ele faz o roque, e agora joga o bispo C4. Então você pensa, pô, Kiko, por que você botou o bispo ali em B5 e voltou para C4? Porque as circunstâncias do jogo mudaram, né? Isso acontece na vida também. As circunstâncias mudam às vezes e a gente vai tentar agir de acordo. Meu bispo agora ele não tá legal aqui. Eu não quero capturar o cavalo em C6. Eu já falei, eu tô ajudando ele nesse caso. Eu quero voltar o bispo para C4, né? Derrubei o microfone aqui. Em outras variantes, é normal capturar em C6. Aqui não faz sentido. Eu volto o bispo para C4. Essa diagonal está enfraquecida agora porque ele colocou o peão em E5. E a gente vai começar a ver aqui os pequenos defeitos do cavalo tá em E7. Nessa parte, acho que o som tá normal ainda, né? Depois do microfone aqui cair. Ele jogou o bispo C7, a gente vai entender agora por que esse cavalo não tá legal em E7 também. Com o meu bispo muito forte aqui em C4. Eu fiz cavalo C3 e ele jogou D6. E aqui temos uma situação bem importante. Muita gente me perguntou também. Vi que saiu análise em alguns canais também no YouTube. Já estou fazendo análise aqui alguns dias depois que terminou a competição. Nessa hora vocês podem ver o tempo aqui. Eu tenho 1h17 no relógio. Meu adversário tem 1h13. E eu gastei 1h05 para fazer bispo E3. Que é um lance completamente normal. Não tem nada demais nesse lance, né? Não passei mal durante o lance, não estava pensando na vida nem nada, mas eu comecei a analisar algumas variantes aqui e tem 2 pontos aqui. Eu comecei a analisar muito sequências iniciando com o cavalo G5, mas além disso, né, na preparação que eu fiz, o que eu lembrava? Né? Como eu falei, eu olhei pouco essa variante do E5. Eu lembrava, eu tinha essa noção na minha cabeça que o cavalo não deveria vir para E7.
que no computador o correto era o cavalo vir para F6. Só que eu não lembrava por que o cavalo não ficava tão bem em E7. Eu tinha que tentar entender isso na hora da partida. Então ele jogou esse, eu fiz o A3, né, que eu achei que era o lance correto na hora, não é o lance mais preciso. E aqui eu pensei, bom, ele tirou as peças dele, e ele vai tirar as peças com o bispo E6, provavelmente. O bispo G4 eu acho que não é tão bom, mas o bispo E6 ele pode jogar. Cavalo D4, eu comecei a analisar um pouco, e eu comecei a achar que ele estava bem na posição. Então eu falei assim, se eu fizer um lance normal tipo bispo E3 ou H3, ele vai desenvolver bispo E6, ele quer jogar D5 depois, ele tá bem aqui. Então eu tenho que tentar achar alguma coisa que eu fique melhor aqui, que eu encontre alguma vantagem de verdade. Aí eu comecei a pensar e os lances que eu via não estavam me convencendo muito. Aí eu falei, bom, talvez cavalo G5 seja o lance correto, né? Eu não vou mostrar tudo que eu analisei aqui, porque é claro que eu acabei vendo um monte de coisa aqui, passando muito do ponto, né? Mas assim, eu analisei cavalo G5, H6, cavalo F7, torre F7, né? Tinha até uma opção que eu nem considerei aqui, que depois eu vi no computador que era possível, que era F4 aqui sacrificando o cavalo e depois F5. Nem sonhei com isso, né? Sacrificando o cavalo dessa forma. Mas eu pensei muito no cavalo G5, H6 e cavalo F7. Torre F7 e F4. Eu fiquei muito tempo nessa posição aqui. Muito tempo. Eu tenho uma pressão aqui, eu tenho umas 10 aqui tomando, eu tenho o dama H5. Só que ele tem muita opção aqui, né? O lance mais correto eu nem dei muita bola, que era dama E8, dama F8. Eu fiquei pensando em ré F8 para sair da cravada. Pensei muito em D5 aqui, né? Atacando meu bispo, né? E fechando essa diagonal. E aí se eu tomar de peão vem cavalo A5, aí eu posso jogar D6. Só para mostrar uma linha que eu vi, tá? Eu acabei olhando muita coisa aqui, óbvio, né? Pelo tempo que eu gastei. Mas uma linha que eu pensei aqui era jogar tanto bispo A2 ou D6 aqui eu pensei. Se ele tomar aqui, eu vou tomar a torre e vou tomar em E5, né? Tem um descoberto. Mas eu vi que ele tomava aqui, eu tomaria em E7. Tô ameaçando a dama aqui, ele vai jogar dama D4, eu jogo rei H1, tô ameaçando coroar. Aí depois de bom tempo eu percebi que ele tinha um bispo E6, que é um lance muito forte aqui. Eu tenho nesse momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um peão a mais. Eu preciso recuperar a peça aqui, mas aqui eu tô pior já, né? Tô claramente pior. Porque eu vou ter que tomar aqui, ele já pode trocar as damas, pegar o peão em C4, tacar em E7, ele tem um par de bispos e ele tá bem. Então, assim, no meio do processo aqui, eu tinha que entender que eu tenho que jogar bispo P3 e paciência, né? Mas eu queria tentar definir porque eu achei que ele tinha jogado errado, né? Ele até tinha jogado impreciso, mas eu não joguei da maneira mais correta. Eu tinha que ter jogado sem o A3, o bispo C4, né? Que seria a variante mais correta. Então, nessa posição aqui, em algum momento, é óbvio que eu não gastei 1h05 no lance de maneira produtiva, é óbvio. Começa a ser muito uma teimosia aqui em algum momento, né? Fala, não, eu preciso refutar isso aqui, eu quero sacrificar o cavalo e jogar F4. Você tenta se convencer que isso aqui é bom, né? Eu até bati o olho em dama E8, que é o lance correto aqui, mas eu pensei em ré F8, aí eu pensei que eu podia tomar aqui, depois tomar ali, dama H5, enfim, muita bobagem aqui que eu pensei, né? E o que aconteceu na partida? Né? Eu joguei bispo P3 e ele fez cavalo G6, que é um erro. Né? O que eu tinha previsto do cavalo G6? Porque muita gente me perguntou, pô, Cricor, você pensou 1 hora na partida, né? Depois teve um monte de sacrifício, né? Que eu vou mostrar, claro, que foi tudo muito legal para mim. Você já tinha planejado tudo? Não, não. Eu realmente gastei muito tempo analisando o cavalo G5 aqui, essas complicações que eu acabei não jogando. Eu joguei bispo E3 e aqui eu vi que ele podia fazer cavalo D4, que eu acho que era o lance que ele devia fazer, ou bispo G4, ou bispo E6, né? Bispo E6 eu tinha uma ideia muito legal, que é fazer cavalo G5, para obrigar, não quero atacar agora, eu quero só tomar aqui e depois voltar o cavalo para F3 numa boa. Eu quero melhorar minha estrutura para deixar o peão fraco em D6. Essa era uma ideia posicional bem legal, se ele jogar bispo E6. Mas o que eu analisei antes do cavalo G6 pro lance que ele fez? Eu falei, bom, eu pensei, se ele fizer cavalo G6, eu faço cavalo G5. Porque agora a posição dele é muito piorada. Porque eu vou ter os temas de dama H5 que eu vou mostrar já já. Então, respondendo a pergunta que me fizeram, você já antecipou tudo até. Opa! Spoiler aqui. Você já antecipou tudo até o fim da partida quando você joga bispo E3? É claro que não. Poderia fazer a resposta bonita aqui, inventar, mas claro que não. A única coisa é que eu fiz muitas avaliações posicionais aqui, tentando entender o que eu devia fazer. E no fim eu entendi que minha posição era normal só. Talvez um pouquinho melhor, né? Eu esperava cavalo D4.
E aí eu poderia fazer cavalo D5, a posição bem perto do equilíbrio aqui. Porque o bispo G4 eu não estou tão preocupado agora. Nesse momento que eu posso tomar e posso fazer H3. Tem bispo G5, aliás, aqui, né? Que eu tinha esquecido. O bispo G5 porque ele tem uma cravada chata para resolver. Ou bispo E6 e cavalo G5, né? Que eu ia fazer. Então, nesse momento, ele pensou pouco aqui. Pensou uns 8 minutos e jogou cavalo G6. E esse foi um lance, é um erro sério já, o cavalo G6. Porque ele permite o cavalo G5. E agora eu quero entrar com a daminha H5. Então, quando ele faz o H6, agora eu faço dama H5. Então, assim, isso aqui não é uma coisa que eu tinha previsto antes. Eu só previ que eu falei, bom, se cavalo G6, cavalo G5 e dama H5. É isso que eu vi, só. Agora as coisas foram acontecendo de um jeito novo, né? Porque ele foi obrigado a fazer cavalo H8. E aí você pode dizer, pô, mas como que ele vai colocar o cavalo em H8? A peça fica muito mal colocada aqui, mas ele não tem opção, né? Ele é obrigado a fazer isso. Se ele tomar aqui, eu tomo em G6. Eu vou pegar o peão em G5 depois. E uma análise bem importante aqui, que tem que ser mencionada, quando eu faço dama H5, o cavalo de C-E7 era o lance principal que eu imaginava no começo da posição, porque ele defende o cavalo e está ameaçando aqui o cavalo em G5. Se eu tiver que tirar o cavalo para F3, ele tá normal, né? Deve estar melhor ainda. Só que eu tenho esse agora, que é muito importante. Cavalo F7, torre F7 e F4. Então, para não dizer que não serviu de nada a análise que eu fiz lá de 1h05, um tempo muito mal gasto, por mais que a partida deu certo depois, eu tinha as ideias de cavalo F7 em mente já, e comparado com aquela versão que eu mostrei bem rápido para vocês, essa aqui é uma versão muito melhorada. Que agora sim, ele tem. Minha dama já está em H5, eu tenho já uma ameaça direta aqui em F7. Minha torre já está em F1 aqui, o bispo já está desenvolvido em E3, eu estou ameaçando F5 muitas vezes, estou ameaçando tomar e depois F5, estou ameaçando tomar às vezes aqui. Então eu já entendi rápido que essa posição aqui era vencedora para mim, mas é bem importante ter analisado isso, tá? Cavalo E7 era um lance que é o lance que ele queria fazer de verdade. Se eu voltar aqui, olha a barrinha, né? Eu tô melhor ainda, mas o jogo não termina, né? Só que eu ia jogar cavalo F7 e depois F4 aqui nessa posição. Então ele fez cavalo H8, né? É um lance que ele sabe que está muito mal colocado o cavalo, mas é contra a vontade dele. E aqui um comentário importante, tá? Não só dessa partida, mas em todas as partidas. Muitas vezes você vê a partida de grandes jogadores, os melhores do mundo, grandes mestres, e às vezes o jogador, vamos dizer, deixa uma peça muito mal colocada, não roca. Você fala, pô, o cara é tão experiente, como que ele não roca? Ele não sabe que é ruim, né? Como que ele bota essa peça aí? Que erro grave isso. Mas é contra a vontade da pessoa, entendeu? Ninguém quer colocar, ninguém quer colocar o cavalo em H8 aqui. Ele colocou porque ele foi obrigado a fazer isso. Ele não tinha outra opção. O resto já perdi imediatamente. A coisa é que o cavalo em H8 segue sobrevivendo e aqui é o lance mais correto da posição. Então aqui nesse momento eu tenho 9 minutos no relógio. Ele já gastou um pouco mais, ele tem 46. E eu sabia acho que ele não poderia tomar o cavalo. Então eu faço cavalo D5, que é o primeiro lance brilhante. Se ele tomar a análise é bem simples, eu vou tomar aqui e cavalo F6 cheque. Isso aqui é fácil. Eu vou aplicar o mate aqui em H8 ou quando ele vier cavalo G6. Dama G6 é mate direto, que está cravado aqui. Então eu vi que ele não podia tomar, né? Ele pensou mais um pouco, jogou cavalo D4. E aqui eu realmente não queria tomar em D4, né? E aqui eu joguei F4 jogando meio rápido até, com 7 minutos no relógio, baixei para 5. E, assim, o cavalo em H8, ele me garante que quase tudo que eu fizer aqui vai dar certo, porque é um erro, é um problema muito grave na posição dele, o cavalo em H8, né? Sem contar o bispo em C7 que tá levando o tema aqui. Então, assim, nessa hora eu não tô calculando tanto, né? Eu tô entendendo só assim, se ele não puder tomar meu cavalo, eu jogo, depois eu penso, entendeu? Você vai fazendo o lance mesmo porque eu nem tenho tanto tempo para analisar aqui, né? Então eu jogo F4, eu vi que se ele tomasse, eu jogo F5, ele tá completamente paralisado aqui. Tá chegando o bispo G5 da mesma forma. Tá chegando a ideia de F6. Então, minha única necessidade que eu tenho que pensar aqui é se ele pode tomar o cavalo ou não. Não pode tomar, eu vou jogar F4, que é o lance óbvio aqui para abrir a posição, né? Aqui ele tomou em F4, né? Se ele tomasse aqui, eu tinha F por E5. Aqui eu não tinha certeza exatamente, tá? Eu tinha uma vontade grande de fazer bispo D2, que é um erro bem sério aqui. Bispo D2. A vantagem cai bastante. Ele poderia tomar em F4, ele sobrevive aqui. Nem sei como ele sobrevive, pra ser sincero. Pra mim, eu acharia que tá ganho aqui, porque eu fiquei na dúvida
Se ele tomar aqui, eu posso ou jogar esse mais calmo. Porque eu não quero perder o bispo, tá? Eu não tô nem aí com essa torre. Essa torre eu não tô nem aí. Mas eu poderia tomar em E5 direto já. Né? Cavalo E3, cavalo E6, que eu não tinha visto tudo isso aqui na hora da partida. Ele tomou em F4. E aqui eu joguei bispo por F4, mantendo aqui a tensão. Então, assim, eu não tava vendo como é que ele ia se desempacotar. Aqui eu tenho 2 minutos. Repara que eu pensei aqui um pouco, na verdade, né? Eu tava realmente de olho em bispo D4, mas eu acabei jogando bispo F4. Ele jogou B5, que era mais ou menos esperado, para atacar meu bispo. Eu jogo o bispo A2. Ele quer desviar meu bispo, né? Se meu bispo sair aqui de algum jeito, ou se ele trocar meu bispo, morre meu ataque, né? Se eu jogar bispo B3, que deve ser um lance que perde aqui. Ah, não perde ainda. A posição tá tão boa que não perde. Mas o ataque perde muito da força aqui, né? Sem esse bispo de B3, de C4. Então eu joguei bispo A2, ele jogou C4, fechando aqui meu bispo, e aqui eu tomei meio rápido em C4, porque, claro, ele tá tentando interromper aqui a diagonal, mas eu não vi bem qual era a ideia direta dele depois de C4. Eu falei, bom, não tô vendo claro aqui, eu vou eliminar esse peão, porque em último caso eu vou ficar com o peão a mais, né? Dei pro C4, e eu não me dei conta. É claro que eu senti que a todo momento que ele tomasse o cavalo ele ia ter problemas. Eu esqueci, assim, eu não me dei conta. Não ia mudar minha decisão, tá? Mas eu não me dei conta que ele poderia tomar o cavalo agora, sem perder imediatamente, né? Eu achei que ele não ia conseguir tomar esse cavalo de jeito nenhum, né? Aí ele pensou aqui, ele tá com 18 minutos no relógio, já ele gastou bastante, ele tinha 1h13 quando começou a confusão, né? Tem 1 minuto e 50, eu tomei em G5 rápido por falta de opção, e aí quando ele joga F6 aqui, eu sinto que isso aqui tem que estar muito bom pra mim. Mas eu não tinha nem. Para mim, ele não podia nem considerar tomar o cavalo que ele ia perder imediatamente. Mas ele não perde imediatamente a posição, o jogo, né? Agora ele consegue jogar F6 e minha diagonal a diagonal tá fechada aqui. E eu comecei a olhar e falei, bom, se eu jogar muito lento aqui, ele vai voltar o cavalo para F7 e de repente ele tá no jogo, né? Aí eu percebi que ele não poderia tomar o bispo de novo. Eu joguei torre D1, que é um lance bem. Eu acho que pra mim é o lance mais importante é a torre D1 aqui que eu fiz. Porque eu não perco a iniciativa. E aí, se ele tomar aqui, eu jogaria a torre F8. Se tomar de rei, cai ali. Né? Se tomar de dama, eu tomo ali, tocando na torre. Depois eu tomo aqui. Tem a diagonal aqui, quase mate também. Então ele jogou cavalo E6. E aqui, o lance que deve ser o lance mais bonito da partida. Né? Que é o lance C5 aqui que eu faço com 6 segundos. Né? Eu tenho 40 segundos nessa hora. Eu baixei até ficar com 6 segundos. E eu não quero jogar bispo P3 aqui, eu nem lembro qual era a avaliação do bispo P3, mas eu sinto que ele tá quase no jogo. Acho que ele vai tomar em C4 aqui pra não perder mais um peão. Não, não. Ele tem que fazer um lance de defesa aqui, não sei. Botar uma peça em F7, né? Eu senti que eu não poderia perder a iniciativa nesse momento. Então, assim, o C5 é o lance que, se der certo, eu vou fazer certeza, porque é um lance muito bonito, né? Pra não ser feito, né? Porque eu tô reforçando aqui a diagonal, né? Eu tava de olho em bispo F6 aqui e passar a torre pra cá, mas parecia muita loucura, né? É um lance que é correto também, mas parecia muita loucura sacrificar o bispo desse jeito. Eu já tenho 2 peças a menos, né? Por mais que ele esteja passivo, não me convencia muito não isso aqui. Então eu jogo C5, é um lance muito legal, né? Se ele tomar aqui é mate direto. Se ele tomar aqui, eu tomo em F8 primeiro, desculpa, né? Se F8 dama H8, isso aqui, de novo, tá tudo cravado, né? Então, pra vocês entenderem como que funciona aqui o raciocínio. Eu tenho muito pouco tempo, que eu não devia ter tão pouco tempo, tá? A história é bonita de contato, com 5 segundos, é legal, mas não tá certo fazer isso, tá? Porque numa dessa eu posso tomar a decisão errada e jogar toda a partida no lixo, né? Então, assim, eu tô entendendo só que ele não pode tomar meu bispo. Eu já tenho nesse momento 2 peões pela peça, então materialmente eu nem tô tão mal assim no momento. E o C5 ameaça um monte de coisa agora, porque reforça aqui as ideias, começa a botar uma pressão em D6. Ele jogou torre F7, que é um lance que eu tinha previsto já na hora que, na hora que ele estava pensando. De novo tinha o sacrifício com o bispo F6 aqui, mas assim, eu já fiz a. Não vou nem dizer loucura sacrificar uma peça, né? Porque a posição aqui é muito correta para sacrificar a peça. Mas eu não quero entregar mais uma peça aqui. Eu quero jogar minimamente dentro do controle aqui. Opa. E eu jogo o bispo P3 porque eu vi que ele não pode de novo tomar em C5, para cair em F6. E eu mantenho a posição no controle aqui. Eu sei que eu tenho muitas vantagens posicionais além do ataque aqui contra o rei dele. Então não é só o ataque aqui, né? É vantagem posicional, porque eu tenho esse bispo aqui limitando as peças dele, cavalo
muito mal colocado em H8. Ele jogou cavalo F8, e aqui eu joguei cavalo C7, que é um lance de segurança, assim. É um lance que posicionalmente não é o ideal, porque eu me livro do meu cavalo muito bom aqui e pego o bispo dele que não está bem colocado. Mas eu consigo pegar o terceiro peão e aqui eu tenho uma compensação mais tranquila até pela peça. Ele joga dama E7 e que eu não tinha antecipado esse lance, eu me dei conta que se eu deixar ele jogar bispo P6, ele tá tranquilo aqui, né? E eu poderia ter feito um erro gravíssimo aqui de brancas, que eu não considerei fazer seriamente. Mas esse aqui é um erro gravíssimo, bispo F7. Eu tenho uma peça a menos por 3 peões. Você fala, pô, vou ganhar uma qualidade agora. Materialmente tá bom pra mim agora, porque eu tenho 3 peões a mais e vou ficar com 2 por 1. Só que agora eu resolvo vários problemas pra ele, vários. Né? Eu elimino a cravada, não tem mais pressão aqui, e de repente o cavalo tá num jogo em F7 e eu não estou melhor aqui. Olha que loucura. Eu joguei dama D5, que é um lance bem importante, para evitar o bispo E6 aqui. Se vier bispo E6, eu. Bom, tá caindo na torre também, mas eu posso jogar a torre E6 simplesmente. Tá completamente ganho branco. Ele joga a torre B8 aqui, eu jogo E5, que é um lance. Esse lance eu gostei muito também, o E5, porque no momento acalmou um pouco o meu ataque aqui, né? Eu tenho a cravada aqui, claro, não é nem claro como é que ele vai se desempacotar aqui, mas se em algum momento ele conseguir trazer o cavalo para cá, ele tá no jogo. Ele tá vivo aqui. Então eu jogo E5 tentando abrir mais linhas. E aí ele tomou de peão em E5. E aqui outro lance que eu gosto muito aqui é o H4 que eu joguei. Porque assim, meu reino tá longe de ter nenhum problema, né? De levar mate aqui na primeira fileira nem nada, mas eu quero dar um arzinho pro meu rei, em todos os casos. E também eu quero colocar o bispo em G5 aqui para deslocar a dama dele e botar mais uma peça no ataque. Poderia ter jogado C6 também, que é um lance que eu sentia que era correto. Mas H4 aqui é um lance muito legal também. Eu crio mais um apoio aqui na posição inimiga, né, na posição das pretas. Ele fez cavalo D7 e pela primeira vez aqui ele ficou com menos tempo que, que eu no relógio, estava com 47 segundos. E eu jogo o bispo G5. E ele joga dama E8 e aqui C6 é o lance para finalizar a partida. Ele com 40 segundos aqui, eu com 1 minuto e 22. Ele abandonou, porque agora eu tô ameaçando ganhar o cavalo. Se ele fizer cavalo F6, eu simplesmente tomo aqui. Depois tomo em F6. E se ele joga cavalo B6, eu jogaria simplesmente torre D8 aqui. Ele toma aqui, eu tomo com cheque. Depois eu retomo aqui. Eu tenho, não tenho nada a mais aqui de peça, mas eu tenho 3 peões a mais aqui. É uma posição completamente ganha com o peão C6 aqui vivo. E é isso. Ele abandonou aqui. Foi uma partida que deu tudo muito certo, né? No final, claro. O tempo gasto ali, como eu falei, muitas considerações que eu estava fazendo naquele momento, tentando resolver direto com o cavalo G5 na abertura, que não era o caminho correto. E depois, né, do jeito que ele jogou, ele acabou permitindo o meu cavalo G5, né, por um erro de avaliação, de cálculo dele. Ele foi obrigado a colocar o cavalo em H8. E depois as coisas foram acontecendo e eu tive a chance de fazer vários lances muito legais. Realmente, né, que era sacrificar aqui a peça com o D pro C4 e depois o C5, que eu acho que é um lance muito bonito mesmo, né, que reforça aqui as ameaças na diagonal e aumenta essa pressão aqui também. Então, essa vitória foi muito importante, né? Claro que dá um gás também quando você consegue fazer uma partida boa assim, né? Apesar de toda a questão do gasto de tempo, né? Das emoções, porque agora é muito bonito de ver a partida dando certo, né? Mas eu fiquei muito tenso na hora da partida, porque eu senti que a posição era muito boa, tava fluindo, mas mais ou menos nesse momento aqui, quando ele tá mais ou menos se ajeitando, eu não tinha total certeza que eu ia ganhar essa partida, né? E de novo eu tenho muito pouco tempo. O problema principal é se ele faz um lance que eu não tô esperando e eu só tenho 30 segundos para resolver, né? Que é o acréscimo que tem por lance, pode dar um susto. Por isso que, mesmo na loucura aqui, eu tento fazer uns lances mais ou menos seguros aqui. Né? O Bispo F6 não é um lance inteligente aqui para fazer, por mais que é um lance correto, porque eu estou entregando mais uma peça e eu preciso justificar agora. Eu sei que se eu jogar Bispo P3, nesse momento, eu não sou obrigado a justificar um super ataque. Eu já tenho 3 peões pela peça. E a posição estaria bem compensada de toda forma, né? E é isso aí. Eu acho que vou fazer mais alguma análise do torneio, né? Essa aqui foi a sétima rodada, essa vitória. Recebi muitas mensagens legais sobre o torneio, claro, sobre essa partida também, que foi muito divertida para acompanhar. Imagino para jogar nem tanto às vezes, porque é muita tensão, né? Muitas vezes você tá entre ganhar a partida e perder às vezes, né?
Porque a posição podia sair do controle tranquilamente. Quando você tá jogando para ganhar e para empatar, beleza, né? Agora, às vezes você tá jogando para ganhar, só que tem o risco de você ficar perdido também, por ser uma posição muito maluca e você tá com pouco tempo, né? Espero que vocês tenham gostado da análise. Devo fazer mais alguma análise aqui do torneio, né? Tá, provavelmente a penúltima rodada, que foi contra o Diego Flores, jogador peruano que eu joguei de pretas. Foi uma rodada dupla, inclusive, né? Essa aqui foi de manhã, 10 da manhã. A sétima rodada, eu joguei mais um jogo ainda nesse mesmo dia, né? Que foi uma outra vitória muito boa contra o Diego Flores, um dos jogadores aí favoritos do torneio também, que estavam na lista. E é isso aí, mencionar também o campeão do torneio, Steven Rojas, né? Jogador do Peru aí de 20 anos de idade, que ganhou com 8 pontos em 9. Empatei meu jogo com ele, um jogo interessante também, que aconteceu mais no meio da competição. E é isso aí. Fiquem de olho sempre aqui nos próximos vídeos, deve ter mais algumas análises. E valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.